Quer fazer mais outra pergunta, Mauro, em relação que eu já complementar, porque isso aí foi o que o Leonardo trouxe, foi em relação ao que eu já fiz agora. Quer falar mais alguma coisa? Não, assim, eu até quero sim tocar num ponto aqui, Depois eu mas trago duas perguntas aqui do só chat que fizeram aqui. complementando isso aí, cara, quando o Salgado vem fazer essa entrevista, dar essa declaração, né, das dívidas ocultas, né, e dessa possibilidade de usar esse gatilho, cara, assim foi o estalo na hora, né? Eu já falei, olha, isso aí já tá feito. E eu já apostava, falei, olha, eu aposto como essas dívidas ocultas, quando elas vierem à tona, né, se fizer o levantamento, elas vão dar aí no valor de 200 e alguma coisa, vai ficar nessa faixa aí, que é para justificar realmente o repasse dos 20%. Né? Então, o que se comprova realmente que foi uma ação totalmente lesiva ao Vasco, né? E feita, eu volto a falar aqui, porque a gente, numa conversa, acho que foi com o Nóbrega, cara, e a gente estava falando sobre essa questão, né, de se vender um amor, né? Que você não se vende, Não se vende seu próprio amor. não se vende o amor, né, e tal. Então, eu acho que isso realmente, quando veio essa né, a notícia, né, de que a dívida estaria em 212 milhões, para mim não foi surpresa nenhuma. Né? Agora, a gente vê, por exemplo, né, a declaração do Pedrinho é de que, ao entrar com a liminar, ele encontra o caixa da SAF zerado. Né? E que ele teria condições de levar o Vasco adiante, honrando os compromissos, né, até o final do ano. Né? Só que ele não revela de que forma ele está conseguindo executar isso. Né? Se ele tem alguém ajudando, né? De que forma que está sendo essa ajuda? Né? Ele tá fazendo um empréstimo, ele está pegando esse dinheiro com alguma empresa, enfim, a gente não sabe quem é e de que forma ele vem conseguindo recursos, né, para que possa honrar esses compromissos, né? E ainda mais que a gente tem a notícia, né, até dada por ele mesmo, né, de que foi deixada aí, além das dívidas ocultas, foi deixada uma dívida pela Do antiga escritório? dona, não, de acho que 170 e poucos milhões, né, que parece que deixaram de dívidas para trás aí, né, a 777. Né? Então, a gente está falando aqui como é que você vê essa situação, Leonardo? Pedrinho tendo condições de arcar com todas as, né, de honrar os compromissos até o final do ano, né? E o final do ano está aí, né? Então, se até o final do ano não se tiver uma solução, o que que você acha que ele possa ter em mente? Porque a gente vai ficar aqui só na suposição, né? No Porque, achismo. assim, você hoje, eu entendo assim, Leonardo, acho que eu até falei isso, né, quando pude estar com você na primeira oportunidade, né? A gente vê a gente tem essa preocupação, né? E a gente responsabiliza muito pelo fato dele ter participado de uma chapa e que a gente sabe que essa composição, né, de que a gente fala aqui de roxos e amarelos, né, a gente fala de cores porque é assim que foi feito, de estarem agindo em conjunto, e até a própria fala do Salgado, onde ele fala que ele conseguiu aprovar muitas das coisas que ele conseguiu por possuir 120, né, 120 conselheiros da sua chapa e mais 30 da chapa, né, que seria supostamente uma oposição, mas que a gente sabe que estava apoiando aí a candidatura dele, né, e protegendo ele. Então ele tinha, na verdade, 150 conselheiros que votavam a favor de todos os projetos. Né? Mas, né, só para finalizar, será que também não existe a possibilidade porque a gente sabe que
até um primeiro momento, né, eu acho que, como você, ele também não teve conhecimento do inteiro teor desse contrato, né? E, de repente, você acha que, por inicialmente, está vendo que apoiou uma coisa que está indo contra ao que ele fala na questão do amor dele, tá? Pelo clube, da gratidão que ele tem de ter se tornado homem, né? Enfim, né? De ter vivido o Vasco da Gama, né? Então, será que nessa visão, né? Do quão lesivo foi esse negócio, né? E da ação dos agentes que fizeram essa venda, pode ter tido um arrependimento e ele, em suas falas, que eu acho assim, gradativamente, né? Vem em doses homeopáticas, soltando e até, através disso, fazendo um meia-culpa de que possa ter apoiado uma coisa errada? Bom, eu particularmente, a não ser que eu tenha uma leitura absolutamente equivocada do que tenho visto e ouvido, não vejo meia-culpa, não vejo um processo de meia-culpa, muito pelo contrário, eu vejo um processo de esquecer, varrer para baixo do tapete esse meia-culpa e se colocar como super-herói de um problema que esse grupo ajudou a criar, copartícipe desse problema. E aí, o próprio problema, eles estão vindo com um remédio que eles mesmos criaram e se posando simplesmente como heróis, vamos dizer assim, suposto remédio. Então, não vejo um meia-culpa, quero muito estar enganado, quero realmente que seja esse processo, que ainda que paulatino e gradativo, que ele faça essa leitura e possa rever, porque realmente é muito preocupante. E esse dado que você trouxe, eu acho que a gente chegou até a debater na outra live, Mauro, Sim. Que é muito preocupante essa fala do Pedrinho, quando ele fala que ele garante pagamento de salários e obrigações até o final do ano, principalmente quando a gente compara ela com uma fala em que a SAF está absolutamente insolvente, praticamente com caixa zerado, rapado, numa situação muito delicada, com dívidas que comprometem o fluxo de caixa, inclusive do próximo ano. Então, assim, são falas incompatíveis entre si e que sugerem ingresso de recurso de aporte externo à SAF e ao CRVG. Isso é muito preocupante. E aí a gente começa, e eu já fiz esse questionamento, já mandei um ofício para o Vasco, foi ignorado solenemente. Já fiz esse posicionamento, essas indagações publicamente, torno sempre que possível fazê-las. Da onde vem esse dinheiro? Qual o tipo de obrigação que pode se estar constituindo na tomada desse crédito? Porque é importante lembrar que essa venda, da forma como foi, se iniciou como empréstimo de 70 milhões. Sim. E que, ao fim e ao cabo daquele período, se dizia que não tinha mais como voltar atrás, que o Vasco não ia ter como pagar aqueles 70 milhões. O empréstimo ponte, né? Isso, uma coação financeira. A gente pode ou não estar repetindo esse? Pode. Tudo é passível. E o presidente Pedro Paulo, quando não elucida, principalmente no âmbito interno, ainda que ele não queira jogar isso para fora por uma questão estratégica de gestão, entendo perfeitamente o seu cuidado, mas ele tem que externar isso nos poderes do clube. Deveria levar isso ao conselho. Exatamente. Ó, tá aqui, o fluxo de caixa é esse, a situação que a gente encontrou na SAF é essa, a gente está tomando crédito dessa maneira, não está envolvendo a operação societária, não está comprometendo a participação do Vasco na SAF. Tinha que ficar claro. Pode ter sido antecipação de receitas de alguma forma. Uhum. Mas até a questão de antecipação de receita, você tem alguns limites para atuação, tá? E a gente está falando de uma
de uma folha, pelo que dizem, de mais de 17 milhões de reais mês. Então a gente não está falando de migalha. Sim. A gente não está falando de migalha, a gente está falando de um passivo considerável e que pode comprometer o fluxo de caixa e a operação nos próximos anos, caso não seja solvida. Então, é preocupante essa fala dele. As pessoas, não, mas pô, se diz que vai pagar, vocês reclamam. Se diz... Não, amigo, tem que ter responsabilidade. E aí é um dado mais crucial agora ter responsabilidade. Por quê? Porque você se empresariou. Você está no modelo no CNPJ empresarial. E a eventual insolvência, que não é insolvência, seria uma falência, o decreto de falência. Hoje você é passível de decretação de falência. E se você for ver na lei da SAF, os direitos que circundam a SAF, direito da competição, de estar na Série A, filiada CBF, FERJ, questão do nome, propriedades e tudo mais, isso é um ativo do clube que ele pode ser arrecadado e alienado, vendido para solver os credores, ou seja, o Vasco perderia suas propriedades. Olha a gravidade do assunto. Então, assim, as pessoas só enxergam, não, vai empresariar, vai profissionalizar, o que na prática a gente viu que não aconteceu também. Sim. As pessoas só olham aquele confete que se joga e não medem as consequências, até porque as consequências, muitas das vezes, elas são, não, deixa isso quietinho aqui, não fala isso não, porque senão assusta. E é para assustar mesmo, porque você precisa lidar com a realidade. Quando você toma esse tipo de decisão, você tem que ter uma responsabilidade muito, muito, muito maior. Então, o Vasco hoje está num litígio e que isso, inclusive, também pode resvalar lá nesse litígio. Uma eventual má gestão, malversação dos recursos enquanto gestor da SAF. Então, sob esse aspecto também, a gestão do Pedrinho pode, inclusive, resvalar no processo de arbitragem ou judicial sob esse aspecto. Então, tudo isso precisa ser tratado com a seriedade e a transparência necessária. Se não, volto a dizer, se não para a torcida como um todo, por questões estratégicas, que eu respeito, entendo que até respeito, mas nos órgãos fiscalizadores, nos órgãos internos do clube. Até porque, por exemplo, determinadas tomadas de obrigações precisam passar. E hoje a gente tem um conselho de administração todo do clube. Diminuto, é verdade, todo do clube. Então, qualquer responsabilidade administrativa hoje sobre a SAF recai no CRVG e pode, consequentemente, desdobrar no processo. E aí, voltando na questão tempo, eu disse isso lá atrás, quando me questionaram sobre favorável ou não a ação judicial, eu disse que não teria opinião, que não teria como opinar porque não conhecia os riscos daquela tomada de decisão, embora reconhecesse que era necessário, sim, uma medida drástica, era necessário, mas eu não posso saber se foi o melhor caminho, a melhor decisão, em virtude de não ter os elementos das consequências que ela pode trazer num eventual revés. E eu disse lá atrás, e continuo dizendo, ali na liminar, o tempo hoje é favorável ao Vasco, continua sendo, mas daqui a pouco não o será. Na verdade, o tempo ele vai inverter a lógica, ele vai começar a asfixiar, começar a ser contrário ao CRVG. Tanto assim é que o próprio time do Pedrinho, quando ele revela isso, é o final do ano. Sim. É o final do ano e que a gente já está agora indo para metade desse segundo semestre. Na verdade, estamos passando, né? Entendeu? Estamos passando. Estamos passando. Então, assim, a gente está com um timing curto. Curto para a solução de um problema sério, grande, e que ninguém tem a dimensão ainda do que é. A não ser a diretoria. A não ser a diretoria. Ninguém tem a real dimensão do que é e os possíveis caminhos. Ninguém
Ninguém vai... Essa é a grande preocupação. Porque eu entendo que teria... temos 2 caminhos, temos 3 caminhos. Por aqui envolve esse risco, por aqui esse risco, por aqui esse risco. Aqui a gente tem essa forma de mitigar, aqui essa forma e aqui essa forma. Não, estão querendo apresentar um único caminho. Pelo que as circunstâncias indicam, isso é muito preocupante e tende a ser muito lesivo ao Vasco, mais uma vez. E só para encerrar, os efeitos nocivos disso tudo, especialmente dessa questão do passivo que a gente está tratando do clube, né? Você vê que desses 212 milhões, a gente tem lançado no passivo circulante do Vasco, segundo o balanço e as demonstrações financeiras. Passivo circulante, só para ficar claro, sem querer ser professoral aqui, que eu não gosto disso, é a dívida de curto prazo, né? O pessoal ter em mente. A gente tem mais de 6 milhões de curto prazo. Ou seja, temos que solver em um ano 6 milhões. Um clube que não arrecada 8. Que consome esses 8 em todas as suas necessidades e obrigações. Como que paga? Como que paga? Mas a gente vai aqui no não circulante, temos 175 de contingências. E no plano do RCE, 17.231 milhões. Esse RCE são obrigações que estão lá em virtude da adesão do regime de concentrado de execuções pelo modelo SAF, mas que são de responsabilidades únicas e exclusivas do clube, ou seja, já é dos 212, que já está entrando na conta do RCE, ou seja, está sendo solvido pela SAF, já são 17 milhões que a SAF vai pagar, que consequentemente ela terá aquele direito lá naquela diluição. Já existia antes do CRVG e vai diluir junto dos 20%, né? Então, nós já temos hoje, desses 206 milhões, 17 milhões já materializado que a SAF vai pagar. E, consequentemente, com a possibilidade de já convertê-lo em ações futuramente. Certamente esse número ano que vem vai ser maior. Que é à medida que os processos vão entrando no regime de concentrado de execução. Olha só, dos 206 já temos 17 materializado nisso. Realmente, o Vasco vai materializando a venda dos seus 90% na prática, ano após ano, que já foi pensada e arquitetada, e eu concordo com o Mauro, que ela foi construída, arquitetada para isso.